Então, a fim da gente definir o conceito de variação de entropia, vamos analisar novamente o processo de expansão livre de um gás ideal. Então a gente tem aqui um recipiente que é termicamente isolado e ele confina aí uma certa amostra de gás que é então liberado, ocupando todo o recipiente. Esse é um típico processo irreversível, de forma que as moléculas jamais voltam a ocupar apenas o lado esquerdo do recipiente, uma vez que elas forem liberadas. Aqui, tanto a pressão quanto o volume do gás, elas são ditas propriedades de estado. Só dependem do estado do gás e não da maneira como ele alcançou esse estado. Nessa seção, sem nos preocuparmos nesse momento com os conceitos, propriedades que envolvem essa grandeza, a gente define então o que a gente chama de variação da entropia. Então, a variação da entropia ela é definida como sendo um ΔS, a gente usa a letra S para entropia, geralmente. Isso aqui é igual à entropia final, menos a entropia inicial, e ela é então definida como uma integral de I até F de dQ sobre T. A entropia, assim como a pressão, o volume, a temperatura e a energia, ela é uma propriedade de estado. Ou seja, ela não é dependente do processo termodinâmico, e sim das condições iniciais e finais. Então a entropia é análogo à pressão, à temperatura, ao volume, à energia. Ela simplesmente depende da condição inicial e da condição final, não dependendo do processo em si. Aqui, o Q é a quantidade absorvida ou cedida de calor pelo sistema durante o processo, e T é a temperatura do sistema em Kelvin. A variação da entropia, ela depende não só da energia transferida na forma de calor, mas, como a gente está vendo aí na definição, ela também depende em qual temperatura essa transferência ocorreu. Então, se as trocas de calores elas ocorrem a baixa temperatura, então elas são mais entrópicas, né? Porque se a temperatura é baixa, essa grandeza aqui ela tende a ser maior. E o inverso também, se as trocas de calor são feitas a alta temperatura, elas são menos entrópicas. Note que o T é sempre positivo, né? Ele está escrito em Kelvin. Então o sinal de ΔS, que é a taxa de variação da entropia, ele é igual ao sinal de Q. E sua unidade no sistema internacional é o Joule por Kelvin. No estudo que a gente está fazendo, no entanto, considerando aí expansão livre, a gente tem um problema aparente. No estudo da expansão livre, a gente não tem acesso à pressão, à temperatura ou volume durante o processo de expansão. Essa grandeza, elas não passam aí por uma série de valores de equilíbrio bem definidos, de forma que a gente não pode sequer plotar aí uma trajetória no diagrama PV. Se você analisar a expansão livre no diagrama PV, o máximo que você consegue dizer é qual é a condição inicial e qual é a condição final. Mas o processo aqui você não tem informação. Então a gente não pode descrever facilmente uma relação entre Q e T de maneira que a gente seja capaz de calcular a variação da entropia, considerando então o processo de expansão livre. Porque a gente não tem acesso ao Q e ao T. Sendo assim, então a pergunta natural é como é que a gente calcula a variação da entropia nesse processo, onde a gente não tem acesso ao processo como um todo, né? A gente só tem a condição inicial e a condição final. Bom, como a gente disse, o fato aqui é que a entropia é uma propriedade de estado. Então a diferença entre a entropia entre os estados inicial e o estado final, ela depende apenas dos estados em si, não depende do processo como um todo. Então a forma como o sistema passa de um estado para o outro, tanto faz. O que eu preciso para calcular a variação da entropia é simplesmente estar na condição inicial e depois ir para a condição final. Qual é o processo que eu faço isso? Tanto faz, pelo menos para a variação da entropia, porque ela é uma grandeza e uma propriedade de estado, não depende do processo como um todo. Então o que a gente faz para estudar a expansão livre é substituir o processo descrito, que é irreversível, né, por um outro processo reversível, que eu tenho controle e que liga a condição inicial à condição final. Então, com esse processo, a gente pode plotar uma trajetória no diagrama PV e encontrar, então, uma relação entre Q e T. E, com isso, a gente tem, então, uma maneira de calcular a variação da entropia. Então, a brincadeira é, troco um processo por outro, a única coisa que eu preciso ter em mente é que a condição final
tem que ser igual a outra condição final e a condição inicial tem que ser igual a outra condição inicial. Se o processo é irreversível, adiabático, a volume constante, tanto faz. O que eu preciso é encontrar um processo que me dê a mesma condição inicial e a mesma condição final. Se eu ser capaz de calcular a variação da entropia para esse processo, para qualquer outro processo que tenha a mesma condição inicial e a mesma condição final, a variação da entropia vai ser a mesma. Então é isso que a gente costuma fazer. Então a gente troca esse processo que a gente não tem acesso por um outro aqui que a gente consegue, então, calcular o processo como um todo. Por exemplo, um processo que a gente chama de isotérmico. Então, se eu troco por um processo dito isotérmico, onde não tem variação da temperatura, se ela passa pela mesma condição inicial e ela passa pela mesma condição final, a variação da entropia é a mesma. Então a gente pode substituir o processo de expansão livre por um processo a temperatura constante, que é o dito processo isotérmico, com uma curva no PV dado aí por essa linha vermelha que a gente chama de isoterma. Então, uma expansão isotérmica reversível é certamente um processo termodinâmico bastante conveniente nesse caso aí. Como o T é constante, a integral aí para o cálculo da variação da entropia, ela se torna de fato trivial. Então, é importante notar que a expansão isotérmica reversível é fisicamente bem diferente da expansão livre, é irreversível. Mas os dois processos possuem o mesmo estado inicial e o mesmo estado final, e, portanto, a mesma variação da entropia. Vale frisar também que produzir a expansão isotérmica reversível é, de fato, bastante trivial. Basta a gente confinar o gás em um cilindro isolado, que se encontra em contato com uma fonte mantida a uma temperatura T, que o processo, então, vai permanecer a todo instante a essa mesma temperatura. A gente ajusta a pressão e o volume inicial colocando uma certa quantidade de esferas, por exemplo, sobre o êmbolo, que nem a gente já fez em casos anteriores. Então, ajusta a condição inicial e, em seguida, então, a gente começa a remover lentamente as esferas até que a pressão e o volume correspondente sejam ao da condição ali F, igual ao caso da expansão livre. A temperatura do gás não varia, porque o gás está em contato com a fonte de calor durante todo o processo, de forma então que a variação da entropia pode ser calculada agora facilmente. Então, nesse caso, o meu ds é igual ao meu SF menos o SI. A temperatura agora eu estou considerando o processo isotérmico, ela é constante, então ela pode sair da integral. E aqui fica então uma integral de dq. Então isso aqui dá a quantidade de calor total cedido dividido pela temperatura. Onde o Q aqui é a energia total transferida como calor durante o processo. No processo, então, para a gente manter constante a temperatura do gás durante a expansão isotérmica, uma quantidade de calor Q vai sendo transferido da fonte para o gás. Essa quantidade de calor dividido pela temperatura que isso é feito, dá então a variação da entropia. O Q é aqui positivo, né? E a entropia do gás aumenta então durante o processo isotérmico. E, consequentemente, na expansão livre, visto que os estados iniciais e finais são os mesmos, a entropia também aumenta. Então, é possível substituir um processo por outro, visto que a entropia é uma propriedade de estado. Então, em suma, para determinar a variação de entropia em um processo irreversível, que ocorre em um sistema fechado, substituímos esse processo por qualquer outro processo reversível, que ligue os mesmos estados iniciais e final. E aí a gente calcula a variação de entropia para esse processo reversível, usando aqui a definição da variação da entropia, onde o ΔS é igual à integral de dq sobre t. Vale frisar também, só para concluir, que quando a variação da temperatura ΔT de um sistema é pequena, então se você tiver um ΔT razoavelmente pequeno, a variação da entropia ela também pode ser aproximada, então, como um ΔS, que é igual a um Q sobre a temperatura média. Isso aqui é uma boa aproximação também para a variação da entropia, quando você tem variações pequenas de temperatura ocorrendo durante o processo termodinâmico. Só para finalizar, eu vou fazer o teste 1. Então, teste 1. Aquece-se água em um fogão. Ordene as variações de entropia da água quando a temperatura aumenta de 20 graus para 30 graus, de 30 graus para 35 graus e de 80 graus para 85 graus. Bom, se você está aquecendo a água em um fogão, você tem que a taxa de variação de calor é a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. Então, essa
é o calor que é fornecido para a água à medida que a temperatura varia de um certo dt. A variação de entropia, por sua vez, é dado pela integral de I até F de dq sobre T, o que implica, então, que é uma integral de I até F de massa da água, calor específico da água, dt, tudo isso dividido por T. Essa integral aí nada mais é do que a massa da água, calor específico da água, e aqui dá um ln da temperatura final menos o ln da temperatura inicial, que pode ser escrito também como sendo a massa da água, calor específico da água, ln da temperatura final sobre a temperatura inicial. Pronto. Com isso, então, agora a gente consegue calcular a variação da entropia para o caso A, B e C. Então, no caso A, a variação de entropia é igual à massa da água, calor específico da água, e aqui dá um ln. Lembre-se que nós temos que trabalhar em Kelvin. Então, no caso A, 20 graus Celsius é 273, e essa é a temperatura inicial. Então, 273 mais 20 dá 293,15, e aqui na temperatura final é 303,15. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 0,0335, que multiplica a massa da água vezes o calor específico da água. No caso B, você tem, então, massa da água, calor específico da água. Agora o ln é de temperatura final 35, então dá 308,15 Kelvin, dividido por 30, que é a temperatura inicial, 303,15. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 0,0164 massa da água, calor específico da água. Finalmente, no caso C, o ΔS, então, é igual à massa da água, calor específico da água, ln de temperatura final, 358,15 Kelvin, temperatura inicial, 353,15 Kelvin. Se você fizer essas contas, isso aqui vai dar 0,141 massa da água, calor específico da água. Então, em ordem crescente, a variação é A, depois é B e depois é C. Note que, apesar de você ter uma variação no B e no C de 5 graus, ó, nos dois casos, isso depende muito, né, se essa variação acontece a temperatura baixa ou a temperatura alta. Então, basicamente é isso que a entropia carrega, é a quantidade de calor cedido ponderando com a temperatura. Se isso acontece a temperatura baixa, a variação da entropia é alta. Se a quantidade de calor cedido acontece a uma temperatura alta, a variação da entropia ela tende a ser menor. Lembre-se que ela é inversamente a temperatura, dq sobre T. T pequeno, variação da entropia alta. T grande, variação da entropia é pequena.